Olá, seja bem-vindo ao blog Celso Sestaro. Eu tenho um imenso prazer de recebê-lo aqui no meu blog e eu inicio hoje, você está vendo o primeiro vídeo de uma série que eu quero trabalhar e compartilhar aqui com vocês, que eu vou chamar de Data Science na Prática. Exatamente. Diariamente nós temos muitos desafios quando a gente trabalha com coleta, tratamento e análise de dados. E são esses desafios que fazem a gente, claro, crescer, conseguir mais e mais evoluir dentro dessa área. E com essa sessão, com essa série de vídeos, eu vou compartilhar com vocês conhecimentos, a gente vai abrir juntos as ferramentas de tanto tratamento, coleta de dados e também visualização de dados. Você está preparado para seguir essa série? Então se liga aí, se inscreva aqui no blog, curta os conteúdos, se inscreva no canal, eu vou postar também no YouTube, vai estar tudo compartilhado e com quem você quiser compartilhar, chama para esse espaço, que esse espaço não é meu, esse espaço é nosso, tá legal? Bora! Bom, e para esse primeiro desafio de hoje, nós vamos usar uma ferramenta chamada Jupyter Notebook. É nela que se roda o Python. Tem outras ferramentas também que se roda o Python, como Spider, enfim, mas essa é a ferramenta que a gente vai usar hoje, tá legal? O desafio, a problemática do caso que a gente vai resolver hoje, consiste numa base de dados que tem mais de 10 mil cadastros. E esses cadastros, as pessoas da equipe de marketing têm percebido uma quantidade grande de duplicações, de cadastros duplicados. E, de certa forma, isso não é bom para eles. Por quê? Claro, né? Eles precisam saber quantas pessoas de fato estão se cadastrando por dia, quanto que essas duplicações precisam ser revistas, por que que essas pessoas estão se cadastrando duas vezes ou mais. E é para isso que a gente vai trabalhar hoje, para entender como ajudar essa equipe de marketing a entender, se de repente tem muitos cadastros duplicados, é porque alguma questão em comunicação, alguma melhoria em usabilidade no site precisa ser revista. E duas, para a gente conseguir também entender e tirar uma base de dados, extrair uma base de dados de uma forma mais rápida e simples, com cadastros únicos, para que isso seja fonte para uma alimentação de um dashboard, para, enfim, análises mais adequadas a respeito de cada uma das variáveis dentro dessa base de dados, tá legal? Então, chega de falar. E esse é o Jupyter Notebook. É muito interessante trabalhar com ele, por quê? Primeiro, porque ele também lê HTML, ou seja, você consegue fazer algum texto, trabalhar alguma imagem, como eu inseri aqui essa imagem do notebook, e também trabalhar em texto. Você consegue ter um título, parágrafos, trabalhar com negrito, enfim. E também aqui abaixo você consegue codificar. Você consegue trabalhar com o código Python. O que é desejável? Espera-se que de alguma forma somente os cadastros únicos sejam levados para a planilha Excel diariamente, ou seja, de uma forma fácil, de uma forma que a gente não precise ficar extraindo, perdendo horas, horas e horas para gerar esse Excel. Importante pontuar isso, tá? O primeiro passo que a gente precisa fazer para iniciar esse desafio é importar as bibliotecas do Python. No blog, eu postei um artigo com os principais módulos para coleta e tratamento de dados. Quais são eles? Vamos lá. Pandas, importe pandas as PD. Importe também o outro módulo que é o NumPy, muito importante para trabalhar com
tratamento de dados. O matplotlib, ele é chamado como matplotlib.pyplot as plt e, por fim, matplotlib inline. Esse comando matplotlib inline faz com que os gráficos sejam exibidos no próprio notebook Jupyter. Com o tempo, a gente vai pegando a manha do Python do notebook. Então, por exemplo, esse matplotlib pyplot, você já vai estar com a prática sabendo que você precisa puxar ele como matplotlib.pyplot. Bom, para a gente rodar, a gente dá o run e ele vai ficar com um asterisco, e quando ele retorna algum número aqui, é porque deu certo, é porque funcionou, nesse caso, o import. Nesse caso, funcionou o import das bibliotecas que a gente está usando. Bom, o próximo passo é gerar o data frame com os registros da base. O que é o data frame? É a forma como ele exibe os dados de alguma base que a gente está olhando. Nesse caso, a gente não está fazendo uma conexão com um banco de dados MySQL ou outro tipo, porque a gente está puxando uma planilha de Excel como a nossa base, com esses mais de 10 mil registros de e-mails. Como que a gente gera o data frame? A gente dá o nome de df, retorna. O sinal de igual no Python é retorna algo. O que? PD, estou chamando uma função do Pandas, read Excel. Eu tenho uma base de cadastros já na mesma pasta do notebook Jupyter. O nome dela é cadastros_completos.xlsx. Esse data frame, vamos ver se ele roda. Ele está gerando o data frame. Como tem 10 mil cadastros ou mais, ele está um pouquinho mais lento. Ok, rodou. O data frame, eu quero exibir uma amostra dos dados. Eu não quero exibir todos os dados, eu só quero exibir uma amostra. Sample é uma amostra, uma propriedade do data frame, do Pandas, sample. Ele está trazendo um registro onde eu tenho a hora que foi logado, a data, o nome, o e-mail da pessoa, a cidade de onde ela é, o estado. E lembra que eu falei do tipo? Pois é, tem um tipo aqui. Ok, vamos em frente. Vamos checar a quantidade de linhas e colunas desse data frame. Como eu faço isso? Eu chamo a propriedade shape do data frame. Ela tem 16 mil linhas por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 colunas, que são exatamente essas 8 colunas que o data frame está trazendo. Checando os nomes das colunas e os tipos de dados. Se é uma string, se é um número. Como que eu faço para identificar isso? Simples. Eu trago uma propriedade do data frame, que é dataframe.info. Sempre que eu uso ponto no Python, eu uso alguma função de alguma biblioteca. No caso, pandas, dataframe.info. E dou rodar. Esse dataframe.info ele tem uma coluna de ID com número inteiro, data, nome, e-mail, cidade, estado, tipo e o logado. Todas essas colunas são strings. Ok. O que é string? É um texto,
é alguma coisa que seja um nome, por exemplo, como a gente estava vendo aqui em cima, o nome, o e-mail, elas são strings, tá? Eu quero também gerar uma lista dos nomes das colunas. Como eu faço isso no Pandas? Eu uso columns. As colunas, ele traz uma lista das colunas que eu tenho no meu data frame. Então é ID, data, nome, e-mail, cidade, estado, tipo e logado. Ok. Só que data não é string. Data precisa ser tratado como data para que a gente possa usar depois num gráfico ou outra visão que a gente precise ter por data, por agrupamentos por data, enfim. Como é que a gente faz isso? A gente chama a coluna que a gente quer e ela retorna pandas to date time, que é uma propriedade to date time do pandas. E eu vou fazer com que ela seja a data, cada um dos registros de data, no formato, eu tenho aqui o formato que ele tem que vir. Eu vou copiar e eu vou colar. Data barra mês barra ano, hora, minuto e segundo. Então eu estou querendo trazer essa informação. Vamos dar uma olhada nela antes. Olha como ela estava aqui, ó. Ela estava a data, só que ela estava como objeto. Se eu rodar essa coluna e eu voltar aqui da data, ela mudou para date time, entendeu? Então é assim que a gente muda para o formato de data. Claro, nesse caso, como a gente viu, ele já estava com o formato dia, mês, ano e a hora, minuto e segundo. Bom, extraindo o registro de dias independente do horário. O que isso significa? Eu quero criar uma coluna com base naquelas datas, essas aqui, olha, essas datas, só que em vez de ter hora, que tenha o dia. Por quê? Lembra no enunciado que a gente falou? Eu tenho que saber quais são os registros duplicados por dia. Se eu usar esse campo com hora, eu vou ter problema, porque eu não vou conseguir dissociar o dia. Logo, o que eu preciso fazer? Eu preciso trazer um campo novo. O nome dele vai ser dia, que vai retornar pandas to date time, o data frame que a gente pegou a coluna data, e aí o que eu passo depois do objeto? dt.strftime e trago a forma como eu quero trabalhar a data, que é dia, mês e ano. O que esse strftime com esse .dt.strftime fazem? Simplesmente eles dizem, olha, dessa data traz para mim dia, mês e ano. É isso que está passando a função. Se eu trouxer o df dia, vamos ver o que ele me faz? Ele já traz o dia. Só que olha que interessante. Ele está vindo como tipo de dados objeto. Lembra que a gente precisa trabalhar data como data? Pois é. O que eu faço então? Eu copio isso aqui de cima, retorna o quê? Dia. Retorna o próprio dia agora, porque eu não quero mais a data, eu quero o dia, com qual formato? Dia, mês e ano. O que isso vai me trazer agora? Vamos ver? Dia, mês e ano, date, time, formato, data. Perfeito? Legal. Eu vou deixar comentado essa coluna para não ficar exibindo toda hora. Para processar os dados,
mas não precisar vir. Para a gente exibir a coluna dia, é exatamente o que a gente estava fazendo até agora. Legal. Vamos checar a quantidade de registros duplicados? Como é que a gente faz isso? Existe uma função do Pandas que é o duplicated. Como a gente usa essa função? Qual é a coluna que eu quero trazer os duplicados? É a coluna e-mail. Legal. Então essa coluna e-mail, ela sim tem os duplicated. O que acontece se eu puxar ela, se eu rodar esse ponto do código? Ele vai me trazer true ou false. O Python, desculpa, ele trabalha já com esse booleano por core dele, por essência dele. O que eu preciso fazer para saber quais são os e-mails duplicados? Eu puxo ele dentro de uma lista. E aí sim, eu estou falando para ele o seguinte: eu puxo ele dentro de uma lista, onde eu trago aqui uma amostra somente com os dados duplicados. Vou tirar o sample para facilitar. Olha isso. Eu tenho todos os e-mails que são duplicados. Eu tenho 6.494 registros dentro da base que estão duplicados, certo? Quanto que eu tenho então de percentual de registros duplicados dentro da base inteira? Bom, seguinte, como é que eu faço isso? Existe uma forma que eu passei lá em cima, que é o shape, onde eu consigo ver o tamanho do que eu estou puxando. No caso, 6.494. Para eu pegar somente esse número aqui, eu passo um índice desse elemento. O Python sempre começa todos os índices de listas, strings ou o que for, com 0 em vez de 1. Ele começa do 0. E o que significa isso? Olha só. O 0, 6.494. Se eu quisesse o 1, ele teria aquelas 9 colunas que a gente viu até agora. Era 8, mas a gente acrescentou a coluna dia, certo? Então tem 6.494 registros. Quanto então eu tenho percentual dentro da base inteira? Simples, isso é um número. Logo, eu uso um número sobre outro número. Qual que é esse outro número? Ué, é simplesmente o shape dele sendo 0. Por quê? Porque eu quero saber do data frame inteiro qual que é o percentual. Eu tenho 38,73% de registros duplicados. E aí, gostou dessa primeira parte do Data Science na prática? Hoje nós vimos como trabalhar com dados em Python, trazendo eles de uma planilha em Excel. Vimos algumas funções como shape, que traz o tamanho da base de dados, o columns, que traz o nome das colunas. Trabalhamos também com dados no formato de data, datetime, e assim conseguimos também visualizar a quantidade de duplicações na base. Para a próxima semana, eu pretendo publicar, na próxima quinta-feira, mais uma parte desse desafio Data Science na prática. E fica ligado, porque nós vamos ver como trabalhar com gráficos no Python via Matplotlib. Então, com certeza é uma parte muito legal, uma parte que é muito atrativa, tem muitas funções. Eu vou deixar esse tempo dessa semana para você praticar. Então, trabalha nessas frentes, usa o vídeo da melhor forma aí para trabalhar como seu guia. Faz essas funções que a gente pode ir acompanhando juntos a evolução. É importante praticar, não se esqueça disso, tá? Eu tô aqui para tirar suas dúvidas sempre que necessário. Conta comigo, deixa seu comentário, vamos evoluir
nessa frente de Data Science juntos. Então, curta o canal, não se esqueça, compartilhe esse conteúdo, se inscreva, passa lá no blog, se você estiver querendo mais contato, tá tudo lá no blog, celsocestaro.com.br. Então até a próxima, tchau!